Trading é matemática básica. Se você não entender esses 4 conceitos essenciais, não importa qual estratégia você usa, nem quão bons são os seus setups, você nunca vai se tornar um trader lucrativo. Mas quando você entender, você vai perceber por que a maioria dos traders nunca fica lucrativo, mesmo aprendendo a estratégia certa. Nesse vídeo eu vou te mostrar os 4 conceitos matemáticos de ganhar em trading e uma pergunta simples que vai mudar o seu trading para sempre. Vamos começar. Quero começar com 4 fases. Elas não vão fazer sentido agora e é de propósito. O vídeo inteiro é a prova de cada uma. Primeiro, você acha que está testando uma estratégia. Você está estimando um número com uma amostra pequena. Segunda, backtest positivo não é evidência de vantagem. É um resultado compatível com várias explicações e uma delas é a sorte. Terceira, anos de dado não são amostra. Trades são essas amostras. E isso não é a mesma coisa nem de longe. A quarta, a pergunta certa não é funcionou? É quantas vezes eu precisaria ver isso para saber que funcionou. Se a quarta te incomodou, então é ela que o vídeo vai responder. Olha onde vai sua atenção quando você faz um backtest. Escolher estratégia, ajustar o parâmetro, escolher o período, incluir o custo, tudo isso é um trabalho de verdade e você faz. E agora olha o tamanho dessa amostra, é praticamente zero, sendo que o único número que decide se o resto todo significa alguma coisa é realmente o tamanho da amostra. Isso não é falta de rigor, é rigor na direção errada. Deixa eu ser honesto sobre esse gráfico aqui, esses números eu não medi, ele é um mapa de onde a atenção vai, ele não é um dado por si só. Mas se você já fez backtest, você sabe que a última barra ela tá certa. Rapidinho, eu não vou te pedir para assinar o sininho, só isso. Se você prefere ver um backtest com custo incluído do que alguém prometendo retorno, se inscreve aí que é só isso que tem nesse canal. Conceito 1, expectância. É o quanto que você ganha em média por trade medido em múltiplos do que você arrisca. E são só 2 linhas de código aqui em Python, que é essa função de expectância, que é a probabilidade de acertar vezes quantas vezes você ganha quando você acerta, menos a probabilidade de você errar. Basicamente é isso. Olha esses dois, 15% de acerto e o outro 70% de acerto. E ambos estão entregando a mesma coisa de resultado. Então não é sobre essa taxa de acerto, é sobre a combinação entre a taxa de acerto e o risco. E por que essa expectância ela importa tanto no seu backtest, né? Porque é ela que transforma a sua estratégia inteira num número só. Em vez de eu falar, eu acho que isso funciona, você diz, isso rende tanto por trade com dados e com fatos. Só que tem uma coisa que quase todo vídeo esquece de falar, e esse número ele é uma estimativa. Isso porque você não conhece sua taxa de acerto, você mediu ela, mas foi só em alguns trades. E essa estimativa ela tem um erro, tá? E é por isso que esses dois sistemas com as mesmas expectância, eles podem ser completamente diferentes. E é exatamente aí que todo o vídeo da matemática do trading para, e é aqui que a gente vai aprofundar e eu vou te explicar nesse vídeo. Se você fez essa conta para o seu sistema e ela deu positivo, você fez o mesmo que eu já fiz há uns 2 anos e 50 backtests atrás. E eu descobri que essa é só metade da conta. 10 mil trades, mesmo sistema, mesmo tamanho de posição, mesmo edge. A única coisa diferente entre eles é a ordem em que os trades caíram. Edge positivo, 1% de risco. A mediana terminou em 1,46, não dobrou. 46% em 200 trades, guarda esse número e é um que o sistema bom de verdade entrega. Agora olha essas duas curvas aqui, é o mesmo código, a mesma probabilidade, o mesmo tamanho da posição e a mesma expectância. E a de cima terminou em 1,91 e a de baixo em 1,12. 200 trades para ganhar 12% e tomando 17% de drawdown no meio desse caminho. Não tem absolutamente nada diferente entre as duas, é o mesmo sistema, a única coisa diferente é a sorte. E aqui que está o problema, a de baixo não sabe que ela é de baixo, ela não vê esse leque, ela vê a própria linha achatada e conclui que o sistema ele parou de funcionar. Agora guarda essa imagem, beleza? Porque ela vai conectar com o 4º conceito que eu vou te apresentar aqui. E é ela que vai significar alguma coisa que talvez você não queira ouvir e ainda não sabe. Conceito 2, o desvio. É o quanto o resultado de um trade balança em torno da sua expectância.
E é a metade da conta que praticamente ninguém faz. Olha a linha dos 100 trades. 9% desses trades que tem edge de verdade ainda estão no vermelho depois de 100 trades. Mas isso ele não é o pior. Olha esse intervalo. De menos 0,4 até mais 0,44. Mas isso, o intervalo ele ainda contém o zero. Traduzindo, depois de 100 trades, os seus dados ainda são compatíveis com a hipótese de que sua estratégia não tem edge nenhum. Ou seja, você não provou nada nessa estratégia, você só sobreviveu. Ou seja, dois sistemas com a mesma expectância podem precisar de amostras completamente diferentes para provar a mesma coisa. A expectância é igual, mas o esforço ele é desigual. E ninguém te falou isso. Conceito 3. A conta que junta os dois. Então temos essa função de trades para quantos trades até o intervalo de confiança excluir o zero. A primeira linha é a expectância, que é a mesma do conceito 1. A segunda linha é o desvio. E a terceira linha ela divide uma pela outra e eleva o quadrado. Repara no que essa conta faz. Ela não olha só a expectância, ela divide a expectância pelo desvio. E é a razão entre o que você ganha e o quanto o resultado balança. Todo mundo ele quer calcular esse numerador, mas ninguém calcula o denominador. Essa é a conta inteira desse vídeo e são só 4 linhas dela. Traduzindo, a fórmula fechada ela assume que a média dos seus trades é normal. Só que o resultado de um trade ele só tem dois valores, mais 2 ou menos 1. Isso é uma distribuição torta. E com 200 trades ela ainda não virou uma normal direito. A fórmula está sendo um pouco pessimista. Eu vou continuar usando a fórmula porque errar para mais em uma amostra mínima é o lado seguro de errar. Lembra da pergunta simples que eu te prometi lá no começo? Agora. E ela é essa. Quantos trades o seu backtest realmente teve? Não quantos anos, mas quantos trades. E eu vou responder isso primeiro aqui no meu. 20 anos. No último vídeo desse canal eu testei a média móvel de 200 dias em 20 anos de Bovespa. 20 anos. E eu escrevi aquele roteiro achando que 20 anos era uma amostra grande. Eu fui contar essa semana de novo e eu vou contar aqui para você ao vivo porque é rápido. Vamos para o código. Vamos criar uma variável df. Vamos ler os dados aqui do Ibovespa de novo, beleza? Selecionando aí a data. Vamos pegar a média aí de 200 dias. Vamos pegar quando nós vamos posicionar, que é no fechamento do dia. E vamos printar aqui as entradas. A saída basicamente é essa. Entradas, 85 entradas. 85 em 20 anos, menos de 4 por ano. Para um sistema comum, 40% de acerto, 2 para 1, mais ou menos, o número é 216. E se você é do time do alvo grande, 15% de acerto e 8 para 1, que é o que a internet inteira te manda perseguir, o seu número ele é 337. E se você faz 3 trades por semana, 337 trades são 2 anos e meio. Esse é o tempo real de testar uma estratégia e não é o tempo que realmente te vendem por aí. Agora aplica isso na média móvel de 200 dias, aquela dos meus 85 trades, são 4 trades só por ano. Para chegar na amostra que essa tabela exige, eu precisaria entre 55 e 86 anos de Bovespa. E isso não é que falta os dados, é que até falta, a gente não consegue buscar 86 anos de Bovespa. É que a estratégia é lenta demais para ser provada dentro de uma vida. Conceito 4, variância e ruína. O conceito 4 é o que inverte tudo que você já leu sobre risco. Se você já leu nunca arrisca mais de 2% e achou que isso te protegia, essa tabela aqui que eu vou te mostrar agora é para você. E com o edge positivo que a gente construiu, a 1% de risco, drawdown de 50% ali é praticamente possível. Deu zero em mais de 10 mil caminhos. Então aquela tabela ela só fecha na linha do meio. A expectância é basicamente zero. Ou seja, aquele número ali ele só existe se a estratégia não funciona. Isso inverte completamente a ordem de importância que todo mundo ensina, né? O risco de ruína é dominado pelo edge e não necessariamente pelo tamanho da posição. A posição pequena com edge zero, ela não vai te salvar. Ela vai te quebrar devagarzinho. Volta naquelas duas curvas do minuto 5. A diferença entre elas não é a disciplina. Também não é a gestão de risco e também não é o tamanho da posição. Nesse caso, basicamente,
Foi sorte. Só sorte. E repara no que a tabela ela acabou de te dizer. Com esse edge positivo e 1% de risco, nenhuma das 10 mil tomou drawdown de 50%. Foi 0, viu? As duas iam terminar no verde. A de baixo só não ficou para descobrir. E tem mais uma coisa que essa mesma simulação responde. Com 40% em 200 trades, qual é a maior sequência de perda que você vai encontrar? A mediana ela é 9 seguidas. Se você troca de estratégia depois de 7 perdas, você não está reagindo a um sinal. Você está trocando de estratégia por estatística. E o que fazer agora? Então, o que muda a partir de agora são 4 coisas e todas essas dá para você fazer essa semana. A primeira, antes de rodar qualquer backtest, calcula a amostra que ele vai precisar. São 4 linhas e leva 10 segundos mais ou menos. Se a resposta for maior que o número de trades que a estratégia consegue gerar, você acabou de economizar um final de semana inteiro. Segundo, para de contar anos e começa a contar por 20 anos de idade numa estratégia lenta são só algumas dezenas de operações. Terceiro ponto, quando bater uma sequência ruim, olha a tabela antes de olhar a estratégia. 9 perdas seguidas é a mediana e não é o sinal. Quarto, se você percebe alvo grande com acerto baixo, saiba o preço disso. Não é errado, mas é caro em amostra. Você está escolhendo um sistema que leva anos e anos para ser validado. Isso não quer dizer que o backtest curto ele não serve para nada. Quer dizer que ele responde uma pergunta diferente da que você acha que está fazendo. Um backtest 40 trade te diz que a ideia é implementável. Se o código está certo, se o custo mata essa estratégia. Ele não diz de verdade se ela tem edge. São perguntas diferentes. E a segunda é muito mais cara de responder do que a primeira. Muito obrigado por assistir até aqui e até o próximo vídeo.